Gostaria de chamar também uma pessoa que para a gente é muito especial, ele também foi convidado para estar aqui nesse evento, é um parceiro nosso há 6 anos, na verdade, ele não só é parceiro, na verdade, ele é cliente há 6 anos, e ele teve esse convite para estar aqui conosco, por causa exatamente do seu estilo de vida saudável e seguir muitas das coisas que foi falado aqui. Então, para comandar esse talk show, ele tem algumas perguntas a fazer também, e vai também puxar o talk show com algumas pessoas que estão aqui. Gostaria de chamar diretamente do Brasil o ator Henri Castelli, por favor. Olá, gente, boa noite. Vou ficar sozinho mesmo? Cadê vocês, doutores? E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Bom, depois de tanta coisa importante que eu ouvi aqui hoje, muitas coisas esclarecedoras, muitas coisas que eu realmente acredito, principalmente a parte final, vamos começar do final aí, de trás para frente, da parte do nosso corpo. Acho que a gente está aqui nesse mundo para evoluir e para cuidar, como o padre estava falando ali, do nosso corpo. Acho que é muita obrigação mesmo a gente cuidar do que abriga a nossa alma. Porque nós, na correria do dia a dia, a gente já esquece de falar de saúde, esquece um pouco... Hoje em dia, você falou um pouco da senhora, né? Porque quem tem a vida melhor? Porque nasceu em épocas diferentes. E hoje em dia, a nossa vida é muito corrida. Hoje tem telefone, tem muitas coisas, enfim. Fiz algumas perguntas aqui, antes que eu esqueça. Dizem que no Japão tem estudos que você tomando, alcalinizando o seu sangue com a água alcalina durante 30 anos, você diminui quase 100% as suas chances de câncer. Ou seja, então é o foco na disciplina. Eu ando com isso aqui, ó. O que é isso aqui? Todo mundo me pergunta o que é essa coisa enorme que eu carrego. Isso aqui é a água. Eu aprendi que a melhor obtenção de água alcalina, ou seja, água ionizada, água perfeita, é de filtro. Eu tive no Japão 2 vezes, nos Estados Unidos, lá eu pesquisei, porque como o doutor falou, como eles falaram aqui, que quando a gente quer, a gente consegue. Então não adianta a faculdade, não adianta nada se a gente não tiver curiosidade. Tem muita gente que se forma aí e não sabe nem mais por que se formou. Então a gente tem que continuar estudando. Eu sou ator. Então, o ator passa por tudo, e eu sou curioso, eu também gosto de estudar e gosto de aprender. Então, não foi ninguém claro que me falaram, me indicaram, mas eu resolvi testar em mim. Então, não há ninguém hoje em dia que vai me dizer a água não faz bem. Porque eu curei coisas, vamos lá, para resumir. Vocês têm mais 3 horas? Não? É mais ou menos isso que vai levar. Enfim, olha, eu curei para quem quiser acreditar ou não, eu tinha uma dor na lombar, terrível. Terrível, com 24 anos eu já não conseguia mais... Enfim, gravações que tinha casamento, que a gente fica muito em pé. Eu tinha muita dor na lombar. E, de repente, essa dor, ela sumiu. Um dia no Einstein, um hospital em São Paulo, eu estava conversando com um médico, não sobre isso, mas a gente conversando sobre a água, da hidratação e tudo, ele me disse que 60%, se esse dado estiver errado, vocês me corrigem aí, 60% das dores na coluna e na lombar é falta de hidratação nos ossos. Então, quando ele falou isso, eu falei, então por isso que eu não sentia mais dor, porque quando eu sentia dor, eu lembrava da dor, mas quando eu parei de sentir, já não tocava mais. Mas quando ele falou aquilo, foi sensacional aquilo. Para mim foi uma grande... 60% é muita coisa por falta de água. E é simples a gente tomar água todo dia, é só questão de hábito e disciplina e foco. O nosso corpo é feito de água, então é meio que óbvio, que a gente aprendia lá na 5ª série, todo mundo passou por isso, que a gente tem que... Você vai botar a gasolina ruim, o teu carro não vai andar. Então, esse dado é errado, doutor? Tipo, das dores da hidratação nos ossos? Você falou um pouco dos ossos ali. Exato, Tive também ali, eu tinha queimação, isso também sumiu. A minha médica, inclusive, mandou um grande beijo para você, a doutora Kátia Volpe, disse que é tua amiga, que é sua fã, ficou sabendo que eu estaria aqui. Ela cuida de mim, vê uma foto, não, você está precisando vir aqui, tem que passar esse creme. Eu falei, doutora, eu não sou muito ligado no negócio de creme, prefiro tomar água. E eu fiquei um tempo afastado. Eu morei nos Estados Unidos 3 anos, enfim, depois a gente é amiga há mais de 10 anos. Eu voltei lá, ela fez um exame em mim, no computador, que media a vascularização da pele, por trás. Então, o exame dizia lá, tem uma foto tua quando está muito hidratado, está todo vermelho. E quando não está um pouquinho amarelo, um pouquinho vermelho, que está hidratado aqui, aí branco e tal. Ela fez o comparativo entre 5 anos. Ela falou, você está muito melhor. Eu também fiz 40. É difícil aquela coisa, com 39 é muito mais fácil. Mas ela falou, você está muito melhor hoje, a sua pele, do que 5 anos atrás.
Estou dizendo uma coisa agora, falando de estética, mas eu dou mais importância para o que vem de dentro para fora, porque a água hidrata da célula e é intracelular, né? É de dentro para fora. Então, todo o seu corpo funciona melhor. Eu hoje durmo melhor, a minha alimentação é muito melhor, até porque a água, o meu sangue está no alcalino, ajuda na obtenção das melhores proteínas e minerais dos alimentos, enfim. Eu consigo ter melhores resultados em tudo. A minha memória melhorou, a minha disposição melhorou, e eu não quero parar. Eu estou fazendo esse teste porque eu quero chegar aos 50 anos, essa é a meta minha. Né? Então, eu vou ter mais 10, vão ser 16 anos tomando essa água. Eu quero ver com 50 anos como é que eu vou estar. E eu estou registrando tudo isso. Quem sabe um dia eu faço um livro aí, né, contando a história. Porque é bacana a gente, eu não sou doutor nisso, né, eu sou, como eu disse, sou ator, mas um relato de uma pessoa normal, né, que não está fora da medicina, mas que é curiosa e testou tudo isso que vocês falaram em mim. Mas isso é muito importante, porque a Inclusive, gente tem que ouvir, ouvir os relatos. A gente aprende com pacientes, a gente aprende com relatos. Desde que a gente esteja sermos humildes o suficiente para tentar aprender com o que tu me passa. Porque mesmo que eu não conhecesse o poder de uma água de qualidade, se um paciente me conta, alguém me conta que melhorou, eu não posso negar isso. Eu preciso ir atrás. Alô? A doutora comprou 3 filtros depois que ela viu minha pele. É verdade. Kátia, quando você sim, falou que o doutor é dono da razão, porque fala aquilo, você tem que seguir. Não, a Kátia não é assim. Pergunta, você sabe a doutora Kátia, você conhece? Ela falou, como assim? Você está com essa pele? Ela é a minha dermato também. também. Esse filtro. Ela é a minha dermato também. Pois é. Então, mas não é só questão da água. Então eu quero tomar essa água, mas é a questão o foco é da disciplina de realmente você tomar aquela água todo dia. É que o que as pessoas confundem muito, e claro que surgem dúvidas, mas a água alcalina depois vai chegar no estômago, como o Tonton já explicou, uma coisa um pouco mais elaborada, mas basicamente é quanto mais trabalho eu der para o meu corpo para poder alcalinizar-se, ou seja, manter o pH adequado, mais eu perco. Então eu vou envelhecendo mais, eu perco mais saúde, eu perco qualidade dos ossos, porque um dos nossos tampões alcalinos justamente é o cálcio dos ossos. Então, quanto mais eu precisar usar um tampão, ao invés de usar uma alimentação adequada, uma água adequada, mais eu vou tirar coisas, elementos estruturais e mais desgaste eu vou ter. Então, o nosso trabalho é facilitar o trabalho do corpo, para que ele não se desgaste imensamente. Isso é bom, gente. A gente está aqui falando, né? As pessoas que acho que querem perguntar. Eu anotei 500 perguntas aqui. Você falou disso agora, como a gente está falando sobre a indústria contra a favor dos refrigerantes que estavam ali. Sobre a água também tem isso, né? Eu sei que nos Estados Unidos agora está virando lei o BPA Free, as garrafas que são envasadas à água, colocadas à água. Por isso que eu carrego a água aqui, porque aqui ela mantém a qualidade da água. Também eu escuto falar médicos que são contra. Você fala, não, então o que você falou, vamos poupar o nosso corpo, né? O desconhecimento é um mal muito grande, né? A pessoa às vezes desconhece e aí ele nega, ele é contra. E dentro disso ainda existem, claro, que as contraposições são bem interessantes. Quando a gente começou a falar de água alcalina, eu, Tonton, há muitos anos, não existia muito, tanto que no meu livro eu escrevo algo mais básico, que aquele básico hoje não serviria. Por quê? Porque muitos questionamentos já foram feitos a partir daquilo que eu escrevi. Então, hoje, as respostas têm que ser do PRAL, tem que ser a resposta do tampão de cálcio. E aí, o grande argumento das pessoas se baseou no estômago. Não, mas essa água chega no estômago, ela é acidificada. Mas, para poder acidificar, produzir o ácido no estômago, eu libero bicarbonato da minha corrente sanguínea. Ou seja, a alcalinidade não vem só do que está entrando, mas do que vira, do que aquilo que está entrando provoca no nosso corpo. Então, o desconhecimento é duro, porque essas pessoas que têm esse discurso, ela tem e é fixo e não quer saber algo. Por quê? Porque dessa forma, tu sabe que no Brasil se criou uma cultura de redes sociais tão grande que dessa forma eu crio uma crítica sobre alguém que já está lá mais acima e assim eu ganho a notoriedade que eu quero. Bom, enfim, galera, assim, a gente podia ficar aqui horas quando alguém quer perguntar alguma coisa para a gente. Assim, para mim também, não sei as perguntas técnicas, não sei, mas a não ser beijo técnico, televisão, essas coisas também posso dizer que é técnica, mas brincadeira. Mas leva ali para... A gente vai selecionar alguns, a gente não tem todo o tempo do mundo. Eu só
perguntar, por favor, qual é a quantidade de água aconselhável e a que você bebe por dia. Se faz favor. Olha, eu tento manter sempre 2 litros de água por dia, né? Aí eu vou lá, variando, aí eu vou lá e pesquisar aquela coisa do quanto eu peso, do tanto que eu estou fazendo exercício e do tanto que está calor. Por exemplo, está vendo 50 graus e eu estou treinando por algum trabalho. Eu mantenho sempre um equilíbrio na minha vida de treinos frequentes. Mas, devido à minha profissão, de vez em quando eu tenho que intensificar isso um pouco, coisa que eu não gosto de fazer nada radical, acho que sempre o equilíbrio é o melhor. Mas, quando preciso, então eu aumento um pouquinho da hidratação. Então, 2 eu vou para 3. 3,5 às 4 no máximo, eu acho que mais do que isso não é aconselhável, né, doutor? A gente precisa lembrar que o que o Henry falou que é importante do radical e do excesso. Eu, quando conheci o Vitor, trabalhava só com alto desempenho, atleta mais famoso de não sei o que era o que atendia. E já tive conhecimento, não era atleta meu, de pessoas que morreram pelo excesso de água. Isso pode acontecer, essa hiperidratação, principalmente para quem vira profissional no atletismo e no triatlon, isso acontece. A regra básica que vocês podem anotar, vocês pegam o peso de vocês e multiplicam por 35. Tá? Tem alguns jornais de nutrição que têm por base de cálculo 35. Eu, particularmente, quando recebo cada um, a gente recebeu ontem, algumas pessoas me perguntaram, eu calculo, e o que o Henry disse é mais ou menos isso. Vou calcular qual é a época do ano, o grau de atividade física, a idade, peso, altura, até o sexo influencia. O homem precisa mais de água do que mulher, dependendo da época do ano. Gestante pergunta muito isso. Eu nunca conheci ninguém saudável que tome ou precise tomar menos que 1,8 litros de água por dia. Nunca. IRC, insuficiente renal crônico, paciente com insuficiência renal crônica, aí é outra história. Quando está nos últimos estádios lá, quase na hemodiálise, tem que fazer restrição de água. Já trabalhei nessa parte do hospital, é terrível, muito pior que câncer. E vocês não fazem ideia do que é a pessoa querer tomar água e não poder. E a hemodiálise, às vezes a pessoa fica lá 30, 40 anos lá. Eu tive um paciente de estudo de caso, 33 anos. Então a água é básico, todos devemos tomar muito mais do que a gente toma, mas não é qualquer quantidade. Por via de regra, como a maioria de vocês, a gente não conhece pessoalmente, multipliquem o peso de vocês por 35. É bem fácil de obter. Obviamente, se a gente for pegar uma pessoa obesa, 130 quilos, vai extrapolar a quantidade diária, porque a pessoa não está no peso que ela deveria, vai dar um número absurdo. E devemos lembrar sempre que tem água que não hidrata. Tem água ruim, água muito ruim. Essa campanha aqui do governo de dizer para a gente tomar água da torneira já aconteceu em alguns lugares lá no Brasil, como lá no Sul. Já aconteceu isso. A água que sai na torneira ela é péssima para você tomá-la direto. Ela pode ser tratada num filtro, etc. Mas não para você tomar direto. Não é boa. Sem contar a quantidade de medicamentos e outras coisas que estão ali presentes. Então, no verão, obviamente, vocês vão beber mais, para quem pratica muito exercício também, mas, por via de regra, multipliquem o peso vezes 35. Quem mais quer perguntar? Eu tinha 2 perguntas para fazer. A primeira é se uma pessoa com o PRAL negativo nunca fica com cancro, e a segunda é qual seria a melhor quantidade de vitamina D? Qual seria a quantidade de? Vitamina D com suplementação. Então, eu vou deixar a segunda para o Vitor, vou responder a primeira. A primeira, então, sobre o PRAL, né, o potencial renal de carga ácida, uma área que eu estudo muito e estou sempre dando aula sobre isso. Não teria como a gente garantir que a pessoa não vai ter nenhum tipo de doença seguindo tudo de forma perfeita, porque o estresse mata mais ainda. Aquela tabela do Vitor ali é excelente, mas ela não está incluído o estresse, porque o estresse é soberano. Eu mesmo, agora, há pouquíssimo tempo atrás, chega a ter nome, né, o que eu tenho, ortorexia, querer ser saudável demais. Aí eles fazem lá exames a cada 3 meses e eu faço mensal. E aí toda hora eu mostro para ele, para o pai dele, para eu ser o melhor do mundo, eu tenho que ser o melhor do mundo em tudo, eu tenho que ser o melhor do mundo no exame mais saudável.
E aí, nessa piração toda, a gente entra nos conceitos que nem que você está perguntando. Então, não vou adoecer nunca. E agora, eu passei recentemente por uma situação péssima, perdi um irmão de suicídio, minha irmã tentou recentemente, me divorciei, e eu comecei a ter crises de azia. Eu pensei, não, como é que eu vou ter refluxo e azia? Eu faço tudo certinho. E não tinha nada para ele fazer nada. O pai dele fez agulhas em mim, acupuntura, resolvia, eu estressava de novo, voltava. Eu já tomava betaína, já fazia limão, tudo. Como é que eu vou ter azia? Nunca tive esse negócio. Estresse. Então, por mais que vocês sigam tudo de forma perfeita, vocês podem vir a adoecer, sim, se você tiver um fator, que é o estresse. Estresse mata mais que tudo. Em relação a isso do estresse, eu tinha muito... Desculpa, tem uma segunda pergunta, rapidinho. Eu tinha também psoríase. Foi uma das coisas também que a água melhorou dentro da lombar. O que mais que eu falei? A queimação, a pele. Foram, acho que 4. E a psoríase, e chegava essa parte aqui do cotovelo, ficava com feridas mesmo. Branco, completamente, até aqui a metade do braço, do antebraço. Totalmente estresse. Eu bebia água e aquilo é terrível, né? E um dos 3 pilares que eu acho que é legal falar, desculpa interromper a pergunta, foi o que eu mudei da minha vida foram a água, o açúcar e o sal. Isso, para mim, mudou muito a minha vida. Então, eu uso hoje em dia o sal rosa em tudo na minha casa, o sal do Himalaia, e refinado. Açúcar, não. Refrigerante, não. Também, não existe. E a água. Isso, em 6 anos, mudou minha vida praticamente. Pode acreditar. E eu estou aqui dizendo, eu estou como uma prova viva aqui, dizendo, não sou da indústria, não trabalho com isso, vim realmente dizendo como você, médico, que perde o seu final de semana com seus filhos, com a sua família, para dizer para as pessoas. Eu acho que é bacana, porque para mim esse lado espiritual, como eu falei no começo, também traz isso. A água, para mim, é uma coisa também de espiritual. É uma coisa que Deus colocou ali. Então, eu, às vezes, de manhã, quando eu vou beber uma água, até tá lá, rezo um Pai Nosso, agradeço ter aquela água boa ali que eu estou bebendo para purificar meu corpo e cuidar da minha alma. Então, um pouquinho disso. Isso acontece muito no consultório que ele falou, psoríase, etc. Essas coisas autoimunes aparecem muito, vamos parar direto lá. E a gente tenta trabalhar, mas é estresse. O principal fator é estresse.